E começamos esse novo ano no momento em que o país passa por grandes dificuldades. As pessoas passam por grandes dificuldades. As empresas passam por grandes dificuldades. Nós estamos vivendo aí o resultado de uma terrível administração, de decisões completamente malucas, de irresponsabilidades enormes e que refletem não somente no governo, mas refletem no dia a dia de cada um de nós. Sejamos nós profissionais liberais, empresários, funcionários, não importa qual é o teu ramo de atividade, todos nós estamos sofrendo de alguma forma um enfrentamento, uma dificuldade, alguns muito mais do que outros. E nós temos ouvido desde o final do ano que nós estamos num tempo de crise. E crise é algo que provoca em nós um certo enjoo, uma aflição, uma situação ruim. E como homens e mulheres de Deus, é importante que a gente entenda, à luz da palavra, como estar santos, como estar separados para esse momento, como enfrentar esse momento e alcançar vitória em todas essas coisas. Quando o Senhor compartilhou comigo essa ministração, eu sou uma pessoa que lê, eu gosto de ler, e eu leio coisas que talvez vocês não leiam. Uma das coisas que eu gosto de ler, eu leio frases de personalidades, frases e aforismas que as pessoas escrevem, eu leio, eu gosto de ler. E lendo o John Kennedy, para quem não se lembra, John Fitzgerald Kennedy, presidente dos Estados Unidos, na época, grande crise de Cuba, e ele escreveu algo a respeito de crise, citou algo a respeito de crise, um desses aforismas dele, e eu queria compartilhar com vocês o que é crise em chinês, né? Ele fala isso, crise em chinês, né? A palavra crise em chinês são esses dois ideogramas compostos aqui. E o primeiro ideograma é perigo, e o segundo é oportunidade. Então isso aqui não é algo espiritual, não. É algo que nós podemos entender como oportunidade também de aprender. Porque Deus inspirou todas as coisas, e todos os idiomas, e tudo aquilo que foi escrito, foi inspirado por Deus. E não é à toa que os dois ideogramas aí falam de algo que é antagônico e, no entanto, uma só palavra. Perigo e oportunidade. E em tempos de crise, nós cristãos temos que levar em consideração isso. Ser cautelosos, mas também entender que é a oportunidade que nós temos de ser diferentes. Porque o nosso Deus nos torna diferente dos outros. Nós temos instruções, nós temos bênçãos, nós temos promessas que aqueles que estão lá fora não têm. E aquilo que para eles muitas vezes é derrota, para nós é oportunidade de crescimento. De modo que se alguém se identificar hoje com essa ministração, no sentido de que você está enfrentando alguma dificuldade nas suas finanças, na área financeira, você tem a oportunidade de mudar toda essa situação. Porque nós vamos ministrar o seu coração e nós vamos orar por você. Eu louvo a Deus porque meu Deus é um Deus de confirmação. E eu orei e busquei. E os meus colegas de ministério vão me perdoar. Mas hoje nós temos um time aqui bom para orar a esse respeito de finanças. Nós temos pastor Mituro, tudo junto. Otávio, Luiz Antônio e eu. Nós quatro pelo menos fazemos isso todo dia. Nós somos pastores e nós somos empresários. Nós vivemos as dificuldades e também entendemos da parte de Deus como caminhar nessas dificuldades. E eu gostaria que vocês estivessem comigo, juntamente com os outros pastores, orando hoje pelas pessoas, porque nós queremos que todos entendam que quando nós agimos segundo a vontade de Deus, nós temos oportunidade, não é verdade? E a nossa oportunidade é uma só, oportunidade de vitória. Não há oportunidade de derrota no Senhor. No Senhor nós só temos vitória. E os tempos podem ser os mais difíceis. Eu garanto para vocês que nós vamos responder com aquilo que as pessoas não entendem. Como é que esses caras conseguem? É Jesus. Amém? Nesses últimos tempos, muitos de nós, muitos cristãos,
estão enfrentando aí esses problemas financeiros. E os problemas financeiros, acho que eu enxergo sem o óculos, enxergo. E os problemas financeiros, eles se refletem de formas diferentes, né? Podem ser, para os que são empresários, faturas que não conseguem ser pagas, compromissos assumidos que não conseguem ser honrados. Para quase todos, cheques que não podem ser cobertos, cartões de crédito perigosamente estourados, necessidade de dinheiro, né, para suprir contas, as mais diversas, e que as pessoas não estão conseguindo. Tem alguns que não conseguem pagar coisas básicas, luz, água, supermercado, condomínio. A gente ouve relatos de pessoas que às vezes têm o dinheiro para a semana. E isso é uma realidade entre nós. Não adianta que a gente pense diferente e vire as costas para isso, porque essa é uma realidade. E nós precisamos tratar isso à luz da palavra de Deus. Precisamos entender como é que nós podemos reverter essa situação e não nos afundar nela. Porque quando isso acontece, a gente vive um momento de excesso de trabalho, muitas vezes em vão, tensão, pré-ocupação, e pré-ocupação é um péssimo negócio, porque você se ocupa antes que aconteça de coisas que não deveria, desgastes, e aí isso reflete diretamente na nossa vida, e no nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque a gente manifesta algumas coisas que Deus não se agrada. Ao invés de gratos, nós nos manifestamos descontentes, ingratos, irados, impacientes, ansiosos e, acima de tudo, negligente com os nossos compromissos espirituais. Tem gente que fica tão infiltrado no problema, com a cabeça tão enfiada na situação, que não consegue sequer orar para se acalmar, quanto mais para receber de Deus direção para reverter o problema. Quando falta dinheiro, eu vou dizer para vocês por experiência própria, é muito complicado. É extremamente mais fácil falar do que viver. E as situações, elas se apresentam na nossa vida, não é uma vez nem duas. Minha avó costumava dizer que dor de barriga, filho, não dá uma vez só. E é uma verdade. Dor de barriga não dá uma vez só. E para aqueles que são empresários, eu estou desde os 16 anos no comércio e indústria. Isso porque já existia meu avô, meu pai, e nós estamos nessa. Eu felizmente não fabriquei uma próxima geração, aleluia! Meus filhos vivem num ramo completamente diferente do meu, glória a Deus. Eu tenho um deles que nunca passou na porta da empresa, não sabe nem onde fica. Amém por isso, eu louvo a Deus por essa oportunidade. Mas eu vivi isso. E estou com 53 anos, né? Então nesses últimos 37 anos, eu vivi como um piloto de montanha-russa, né? Ups and downs, muitas subidas e descidas, muitos momentos de crise. Nós falamos em crise hoje, mas nós já falávamos em crise há 30 anos atrás. A moeda mudou tantas vezes que eu não sabia qual o dinheiro que tinha no caixa. É uma coisa que se for contar, eu já tentei contar para amigos fora do Brasil, tentar recompor a situação, as pessoas não compreendem por mais que você se esforce. Não há parâmetro na história do que a gente já viveu. Mas quando eu vim para o Senhor, eu passei um momento diferente, eu passei uma situação bastante peculiar, porque eu vim para o Senhor, claro que num momento de dor, um momento de dificuldade. E eu me lembro que eu fui a vida toda, e ainda sou hoje, patrão. Eu nunca tinha sido funcionário. E quando eu vim para o Senhor, eu tinha fechado meu negócio. E eu fui justamente naquela ocasião ser funcionário. E para que isso ficasse assim bastante interessante, né? Para que fosse assim algo bastante montanha-russa, eu fui ser funcionário do meu cunhado. Tem coisa melhor que ser funcionário do cunhado? É uma bênção, fala. Cunhado é uma bênção. Aleluia, eu tenho dois, não tenho cunhado, eu tenho 2 cunhados. É um espetáculo, 2 cunhados libaneses. O que vocês acham da ideia? Levanta a mão aqueles que se agradam. Aleluia! Não é coisa fácil, né? Eles que me escutem e me perdoem, mas é a pura realidade. Eu fui trabalhar com os caras, e naquela época os caras estavam bombando mesmo. E eles tinham 16 empresas.
Uma das infelizes era uma fábrica de vassouras. Onde você acha que eu fui parar? Eu fui vender vassoura. Para mim, até então, quem vendia vassoura era ceguinho, de porta em porta. Me perdoe os deficientes visuais, mas essa é a impressão que eu tinha de quem vendia vassouras. E vender vassoura, meu caro, para sustentar a família, eu vou dizer para você que é uma tarefa complicada. Ou experiências com o Senhor que eu tive. Não foram poucas. Aprendi a abrir o meu coração para Deus com liberdade, porque eu fiquei bastante invocado milhares de vezes, não foram centenas. Muitas e muitas vezes. Mas graças àqueles tempos, vocês têm vassouras no supermercado hoje, viu, mulheres? Porque eu fui uma das pessoas que introduziu isso nos mercados naquela ocasião. E Deus me fez vitorioso. E 3 anos depois eu voltei a assumir os próprios negócios. E saí de lá deixando tudo que eu fiz muito bem feitinho. E Deus nos coloca situações que nós precisamos compreender como é que Ele está lidando conosco. Porque eu creio que, sinceramente, ninguém em situação de dificuldade, precisando pagar o condomínio, precisando pagar as despesas da casa, e as minhas despesas não eram baixas, eu já tinha filhos pequenos, e eu e a Mari, quando compramos o nosso primeiro imóvel, nós demos um grande passo, né? Nós tínhamos herdado, na verdade, recursos. Meu pai faleceu cedo, meu sogro também, e nós herdamos recursos e compramos, naquele nosso afã de ter algo bom, nós compramos algo para o nosso futuro, né? E compramos, só que manter esse algo assim era complicado, então a gente tinha uma despesa alta. E vendendo vassoura, eu já tinha vendido muita coisa, mas vassoura eu não tinha nenhum interesse, nenhum ânimo, nenhuma disposição de acordar de manhã para vender vassoura. Alguém aqui tem isso? Por favor, se você tem, levante sua mão, porque eu quero me alegrar com você pela disposição do seu coração. Tem alguém? Não, né? É pior do que vender livro de porta em porta. É algo assim, indescritível. E eu não entendia, principalmente sendo novo no Senhor, por que é que eu tinha que trabalhar numa fábrica de vassoura. Tinham tantas coisas. Eu sempre gostei de carro. Eu sou um vendedor, eu vendo qualquer... Me bota na concessionária de carro, na de moto, em qualquer lugar que eles tinham lá, eu ia vender. Ia vender, talvez com muito mais conhecimento de causa. Talvez não, com certeza. Eu ia vender. Mas os caras me botaram para vender vassoura. Você já se imaginou de manhã ajoelhado, orando a Deus, agradecendo pelo dia, pela oportunidade de você sair, trabalhar, sustentar sua família vendendo vassoura? Eu estou falando isso para vocês porque nas experiências que a gente vive, e eu tenho que compartilhar as que eu vivi, e vocês vão aí imaginar aquelas que vocês estão vivendo ou que vocês viveram. Nós temos que olhar diferente e ter a oportunidade de se comportar de forma diferente, aprendendo aquilo que o Senhor está querendo nos ensinar. Porque a vassoura, ela não veio para me humilhar, ela veio para me ensinar. Ela não veio para me enterrar, mas ela veio para glorificar a Deus. É mais bonito glorificar a Deus vendendo carro importado. E menos bacana vendendo vassoura. Isso é o nosso coração. Mas isso não é o que Deus quer compartilhar conosco. Então eu separei aqui 4 coisas, 4 princípios que estão inseridos na palavra, que eu entendo extremamente importantes para quando a gente vive um momento como esse, que muitos estão vivendo, alguns até há mais tempo do que a anunciada crise, já estão vivendo uma crise na própria vida. E eu separei 4 coisas que, refletindo no meu coração, Deus trabalhou muito comigo nessas oportunidades que Ele me facultou, começando pela vassoura. Uma dessas coisas é a gratidão. E gratidão, Paulo insiste de forma categórica a importância da gratidão. Paulo diz para nós em Colossenses que nós devemos transbordar de gratidão. Transbordar de gratidão. E ele fala aos Tessalonicenses que deem graças em todas as circunstâncias.
Não importa qual delas, dê graças em todas. E uma coisa que nós devemos aprender é que quando nós estamos na situação da dificuldade, quando nós estamos na adversidade da crise ou na adversidade financeira, é muito mais fácil para nós culpar os outros, é muito mais fácil para nós apontar ou desviar o fato e a responsabilidade, é muito mais fácil se chatear e se entristecer com Deus e até se rebelar com Ele. Por que eu? Por que na vassoura? Por que comigo? Do que de fato refletir o que isso traz para nós de ensinamento, o que isso traz para nós de fortalecimento. Porque quando a gente está assim, eu não sei você, mas a minha mulher chama muito a minha atenção para qualquer detalhe, desde essa época, a respeito de a gente não se queixar, de não murmurar. A palavra de Deus é quem nos ensina isso. E ela só me faz lembrar, porque é o papel dela como ajudadora idônea, para que eu não murmure. Repara quanto tempo nós gastamos, quanto tempo nós desperdiçamos reclamando quando nós estamos numa situação de adversidade. Quanto tempo você fica murmurando, desdizendo, maldizendo. Eu tive um sócio que quando a gente enfrentava dificuldade, sócio cristão, orávamos os dois, e aí Deus mandava bênção. Você sabe qual a primeira coisa quando a bênção chegava que ele dizia? Deveria ser glória a Deus, Senhor, muito obrigado. Deveria. Como é que nós vamos conseguir honrar esse compromisso? Você consegue acreditar nisso, não? Você está numa situação difícil, tua empresa está precisando de pedido, você bota o joelho no chão, ora, chora, derrama diante de Deus, Deus vai lá e envia um pedido. Bom, o cara olha para o pedido e diz assim, e agora? E agora? Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos honrar isso? Como é que nós vamos viabilizar isso? O pessoal na empresa batizou ele de urubulino. Olha o exemplo para o restante dos funcionários e para todos. Urubulino. Por quê? Porque ele ficava murmurando. E às vezes o nosso negócio é esse, é murmurar, tentar reverter a situação. E ao invés de nós sermos gratos, nós nos rebelamos. Nós não devemos nos queixar nem sentir pena de nós mesmos. E nós somos muito bons para sentir pena de nós mesmos. E isto não é uma atitude cristã. Isso não é algo saudável, isso não é da parte de Deus, tá? Nós não somos coitadinhos do Senhor. Nós devemos considerar cuidadosamente todas as razões que nós temos para ser gratos a Deus e louvá-lo por Ele e por suas bênçãos em nós e em nossas vidas. A diferença entre o mundo e nós, os herdeiros do Senhor, dono de todo ouro e toda prata, o Rei dos reis, herdeiros do reino eterno, é que eles reclamam e permanecem na reclamação e têm pena de si mesmos e ficam nisso. Nós, não. Nós temos que ter uma visão grata. E ao invés de murmurar por aquilo que ainda não alcançamos, se nós nos mostrarmos gratos por aquilo que Ele tem feito por nós, mesmo que a gente ache que ainda é pouco, isto é que vai mover o sobrenatural para que nós possamos alcançar o muito. Nós temos que ser gratos em todas as situações. Porque se de fato eu tenho onde dormir e o que comer, uau! Não é pouca coisa. Os jovens ontem, ou alguns deles, meus filhos foram os dois, na Cracolândia. Um deles veio para casa depois, ele parecia um trapo. Falou durante 40 minutos sem parar a respeito e parecia um trapo. O outro me ligou pelo telefone 1 hora contando a respeito. Eles foram se deparar com uma realidade que, se você pensa que a sua dificuldade é grande, lá a dificuldade é bem maior.
Os caras entraram naquelas barraquinhas que os caras vivem fumando pedra, fedido, sujo de xixi, de cocô, resto de comida, e alguns xingando, outros abraçando, outros chorando. Aquele é um bando de zumbi, largado ali, como se fosse resto de qualquer coisa. E quando eles se depararam com aquilo, eles disseram: uau, como eu sou grato a Deus por ser quem eu sou, não pelo que eu possuo. Como eu sou grato a Deus por estar livre dessa situação. Por essa realidade ser algo tão diferente, tão distante para mim. Não a realidade das finanças, não. A da dependência química. A da alienação do mundo. O do roubo da vida, da saúde, do bem-estar. Aquelas pessoas, elas comem restos e vomitam coisas e ficam no meio daquela sujeira. Eu não creio que nenhum de nós aqui vive essa realidade. De modo que isso já é um momento enorme de gratidão que nós podemos manifestar no coração. Aliás, eu tenho um amigo muito engraçado, que diz que todo dia de manhã ele acorda, primeira coisa que ele faz, de olho fechado ainda, antes de dizer bom dia, Senhor, ele faz assim, ó. Opa, não estou encaixotado, aleluia, Jesus! Eu acho que ele acha que vai encontrar algum dia acordado encaixotado, não sei, mas ele isso, no caixão. Então diz que não está no caixão, está tudo bem, está ótimo. Não estou de paletó de madeira, obrigado, Senhor. Mas nós temos muitos motivos para agradecer a Deus, muitos. E no entanto, ao invés de manifestar gratidão, o que nós fazemos? Murmuramos, sentimos pena de nós mesmos. Síndrome de Hard, né? Ó vida, ó céus, ó... Lembra daquela hienazinha? É do meu tempo, não sei se é do seu, mas... Né? Ó vida, ó céus, ó isso, ó aquilo. Como é que nós podemos trazer as bênçãos, as promessas de Deus? Como é que nós podemos mover o mundo espiritual a nosso favor se nós estamos presos, ancorados, cobertos por esse sentimento de ingratidão? Quantas vezes chegar para Deus, por que eu? Por que eu mereço isso? Merecer você não merece, mas se você é ingrato, você não consegue mover para você aquilo que é positivo. Se você manifesta gratidão, certamente o sobrenatural de Deus se manifesta sobre você. Aliás, eu falo isso porque lá voltando nas vassouras, enquanto eu disse e maldisse as vassouras, porque a minha mulher escutou tudo que vocês possam imaginar e mais alguma coisa, porque eram os irmãos dela e as vassouras dos irmãos dela. Você imagina o que ela ouviu. Ouvido enorme. Ouviu em árabe, em inglês, em francês, em português, em qualquer idioma. Tudo o que podia. Mas a situação mudou. Sabe quando? O dia que eu vesti terno e gravata, acreditem se quiser. Eu vesti terno e gravata, e eu até o último dia que eu vendi vassoura, ela é testemunha, eu vendi de terno e gravata. Eu ia nos clientes vender vassoura de terno e gravata. Mas sabe o que disso aconteceu? O dia que eu botei o meu joelho no chão e agradeci a Deus que eu tinha uma oportunidade de trazer comida para casa, de suprir as contas, de poder fazer as coisas que um homem sente no coração, o dever e o desejo de fazer. E para manifestar a gratidão, eu vesti o quê? Terno e gravata. Eu quero exteriorizar a minha gratidão. E eu fui vender vassoura de terno e gravata. E a gratidão moveu os céus. E de terno e gravata eu entrei no Carrefour, no Pão de Açúcar. E sei lá mais aonde. E botei vassoura no mercado, muita vassoura. E paguei muito mais do que as contas. Mas muito mais. Acredite, nós levamos os filhos a primeira vez para os Estados Unidos vendendo vassoura. Do buraco para Disney. Do buraco para o Mickey Mouse vendendo vassoura. Então não é uma coisa mágica, mas é algo de princípio. Se eu sou grato a Deus nas oportunidades, se eu sou grato a Deus, quando eu posso aprender algo naquilo que eu estou vivendo, eu movo o sobrenatural de Deus. Quem murmura, quem reclama, quem tem pena de si mesmo, não vai alcançar sucesso na crise. Vai continuar lá no perigo.
não vai viver a oportunidade. Segunda coisa que eu queria destacar com vocês aqui é a respeito do contentamento. Isso é algo bem difícil para o ser humano, né? Contentamento. Mas a palavra de Deus diz lá em Hebreus assim: conservem-se livres das tentações e contentem-se com o que vocês têm. Por quê? Porque Deus prometeu a nós todos aqui, nunca os deixarei, nunca os abandonarei. Eu não sei qual o tamanho da dificuldade. Eu não sei o que isso representa de fato. A gente sabe o que representa no nosso dia a dia, mas fica um pouco mais complicado entender o que representa no seu. Para você que está vivendo um momento de adversidade, Deus diz, e isto é promessa, e as promessas dele nunca voltam vazias. Ele é fiel e ele cumpre a todas. Nunca, você sabe o que significa nunca em hebraico? Nunca. Em português também, nunca. Nunca os deixarei e nunca os abandonarei. Amém? Ou vocês querem ficar abandonados? Glória a Deus. A presença de Deus no nosso meio, no nosso povo, já deveria ser de tanta alegria entre nós e de tanta segurança no nosso coração, que nós poderíamos facilmente nos contentar com qualquer padrão de vida que fosse proposto. A presença de Deus, vou repetir, no nosso meio e nas nossas vidas, já seria mais do que suficiente para nós termos contentamento de sobra, alegria de sobra, por Ele estar no nosso meio, por estar presente nas nossas vidas. Mas a verdade é que nós não somos muito assim, né? A gente faz isso aqui muito bem, nas cultos das quartas-feiras, né? E depois na quinta-feira já esqueceu. Já não está mais contente. Já descontentou. E Paulo, o cara é um cara que teve tudo. Lembra um cara que veio de padrão top, como gostam de dizer hoje os meus filhos? Padrão top. O sujeito fez a melhor universidade, era pós-graduado, doutorado, mestrado e sei lá mais o quê, MBA, e era de família rica, tradicional, tinha título, posição, uma profissão rentável. Era o cara, era o judeu dos judeus, o bacana. E além de tudo isso, ele foi perseguido, passou fome. O cara viveu na penúria e na abundância, assim, dos dois extremos. Talvez ninguém tenha vivido extremos tão intensos, tão distantes quanto os dele. E ele é o primeiro que nos diz que eu e você, nós devemos ser gratos a Deus, independentemente da nossa condição. Paulo, ele é aquele que vive sempre grato, sempre satisfeito, contente com o que Deus propõe a ele. Agora, por outro lado, as Escrituras, elas estão repletas de advertências contra a ganância e contra a avareza. E por que eu falo isso? Porque contentamento é algo que para nós é extenso, a discussão podia se estender muito. Nós somos felizes com aquilo que temos até que a gente olhe o que o vizinho tem. Não é comum, aliás, não é incomum, aliás é comum, bastante comum, as pessoas estarem muito satisfeitas com o que têm, até que comparem com o que as outras têm. Eu tenho uma TV legal, mas eu vou na casa do Roberto e vejo que a TV do Roberto, a minha é 55, a dele é 65, a minha virou uma porcaria. Virou um lixo naquele exato momento. Eu estava super feliz com a minha 55, falando para todo mundo, olha que beleza, que imagem, que telão. Mas o do Roberto é 65, acabou com a minha graça, com o meu contentamento naquele momento. Esposas, né, ganharam o carro do marido, aquele carro bonito, bacana, sei lá.
Ganhou um Civic. Pronto, um carro médio nacional. Mas a vizinha aparece com uma Q3. O marido virou um lixo, o carro é uma porcaria, a vida é uma droga. Tem gente rindo porque sabe o que eu estou falando, toca o coração. Nós fazemos comparações uns com os outros. E o nosso contentamento vai até o limite daquilo que eu acho que o do outro é melhor que o meu. A grama do vizinho é sempre mais verde. E aí pronto, eu deixei de ser contente com o que eu tinha. Tem cara na minha idade trocando de esposa porque ele não está mais contente com aquela que foi jovenzinha. E agora ele quer uma jovenzinha e fica pagando de ridículo por aí, né? Com mulherzinha nova. Não se assustem não, isso acontece no nosso meio cristão, tá? Tem pastor fazendo isso, então... Anything's possible. Contentamento. Contentamento. Quem bota o joelho e agradece a Deus por aquilo que tem? Ah, meus negócios estavam ótimos. Aliás, eu estava super feliz com todas as coisas. Mas de repente apareceu aqui na igreja alguém que deu um testemunho que o negócio dele está dando um monte de dinheiro. O meu virou uma porcaria. Deus, por que o senhor dá isso para ele e não dá para mim? Hello? Alguém já pensou assim algum dia, não? Nós nunca parecemos reconhecer esse desejo desordenado que nós temos por coisas e coisas e coisas nas nossas próprias vidas. E o nosso desejo é desordenado mesmo. Se nós demos vazão para a carne, nós vamos acumular um monte de coisas e coisas muitas vezes desnecessárias. Uma vez eu fiz uma proposta na igreja para que se fizesse um levantamento das coisas que as pessoas possuíam, que elas conseguissem levantar dentre tudo que tinham, 10% que elas usassem literalmente com frequência. Ninguém conseguiu 10%. Ninguém. 90% era de coisas que as pessoas usavam muito esporadicamente, algumas há anos não eram usadas. Tem coisas que não vêm para o bazar nunca, porque um dia eu vou usar. Um dia a moda volta. E nós acumulamos mais coisas e fazemos mais coisas, porque o nosso coração ele vai, vai, vai. E nós pensamos que todas essas coisas que queremos são necessárias. E que a dívida que acumulamos ao buscar adquiri-las é perfeitamente aceitável. Mentira do diabo, ele faz isso todo dia na televisão para você. Você vai ser bacana se tiver o carro X, lindo se usar o perfume Y, até o desodorante tem que ser especial para atrair mulheres. E nós, no afã de possuir, de conquistar coisas que muitas vezes não são em nada necessárias, nós geramos dívidas. E tem gente com o cartão de crédito estourado porque compra aquilo que não é necessário, aquilo que nem vai usar. Aquilo que foi enganado pelo coração de que ia ser útil. Você nunca comprou nada desnecessário? Volta e meia eu tenho que dar um catucas em mim mesmo. Eu não consigo cuidar das orquídeas que eu tenho e se bobear eu compro mais outras. Dia desses nós vamos almoçar fora, passei no orquidário, mas você não vai parar? Não vou. Resisto, Senhor, em nome de Jesus. E fui. Mas é difícil, porque a gente acha e vai criando. E aí, Deus, eu não consigo pagar minhas contas. Como é que o Senhor me deixa nessa situação, Deus? Opa, alto lá. Eu te dei uma vida confortável, boa e agradável, mas você achou que era pouco e resolveu acrescentar um monte de coisas. Não tinha recurso para isso. Fez dívida. Eu sou o culpado? Bacana a vida cristã. Eu faço dívida, Deus paga. Deus lhe pague. Hã? Deus lhe pague é ótimo. Por quê? Nós não temos nem demonstramos contentamento. Quando eu demonstro contentamento a Deus por aquilo que eu tenho, pela minha família, esposa, filhos, pelos meus negócios, pelos recursos que eu tenho a oportunidade de administrar, tenha certeza de que Deus vai derramar ainda mais do que aquilo que você já tem. Davi chega diante de Deus assim,
Salomão chega diante de Deus e diz, meu pai Davi, olha que ele já conquistou, eu tenho, para falar a verdade, nem sei o que fazer com tanta coisa. Não é esse meu interesse. Meu interesse é que eu possa cuidar desse povo enorme. Deus, eu preciso de sabedoria, eu sou muito jovem. Eu sou grato a Ti por herdar um reino tão maravilhoso, tão bacana. Mas eu preciso saber como lidar com isso. Isso para mim é mais do que suficiente. O que Deus faz? Concede a eles sabedoria, como segundo escrito está, não haverá em nenhum outro homem. Sabedoria limite para lidar com o povo de Deus e com as coisas de Deus e com o reino que Deus concedeu. Mas ele diz também que, vírgula, até aquilo que não pediste eu te acrescento. Porque você se mostrou grato e satisfeito, contente com o que você tem. E igual a você não vai haver. O mais bem vestido, o mais rico, o mais bacana, o mais próspero é você. É isso que está escrito na história de Salomão, né? Sim ou não? Dá para entender o que o contentamento move? Ah, mas é fácil ser contente quando tem um reino tão grande. Volto a dizer, se você não for contente no pouquinho, lá na vassoura, você não vai ser contente no muito, porque você não vai ser contente nunca. Contentamento começa aqui, ele não começa aqui, tá bom? Amém? Terceira coisa, sobriedade. Sobriedade é interessante, a palavra é interessante. Mas tem muitos textos na palavra de Deus que exortam para nós sermos sóbrios, né? Você pode depois buscar, eu não vou ficar aqui tocando em textos todo o tempo, você pode anotar e buscar depois. 1 Tessalonicenses 5, 6 e 8. Eu anotei aqui também 1 Pedro 1, 13, 4, 7 e 5, 8. Fala lá sobre sobriedade. A pessoa sóbria, ela encara os fatos e não deixa os seus desejos colorirem. Colorido, pastor, isso não é para você, hein? Ainda bem, glória a Deus, que você não colore as coisas. Aleluia! Porque a pessoa sóbria, ela encara os fatos e não deixa os seus desejos colorirem de forma dissimulada a sua percepção da realidade. Por quê? Porque muitas pessoas tratam das finanças no mundo de sonho, sempre imaginando que tudo dará certo magicamente. Eu vou fazendo, no fim dá tudo certo. Não, dá tudo certo, Deus abençoa e faz. Ei, também escrito está, os mágicos não herdarão o reino dos céus. Então não façam da mágica algo do seu dia a dia, tá? Você sabe quem é conhecido como mágicos? Quem são os mágicos? São os grandes distribuidores de drogas. O termo mágicos é aplicado aos grandes produtores e distribuidores de droga no mundo. Eles são mágicos. Nós não somos mágicos. Ao contrário, nós somos operetes do Senhor. Nós somos operadores do reino de Deus na terra. E nós só precisamos ser sóbrios. Entender o que é da vontade de Deus para cada um de nós e ter percepção real das finanças. As pessoas tratam as finanças nesse mundo de sonho. E sabe o que elas fazem? Fogem do problema. Tem gente que acha que se não olhar para o problema desse é desistir, igual criança, que está brincando de esconde-esconde quando tem 3, 4 anos de idade, e põe a mão na cara e acha que se escondeu. Minha mãe, ela tinha aflição a qualquer coisa de machucado e coisa. 3 filhos. Eu era super bonzinho, nunca dei trabalho nenhum. Eu só me machuquei seriamente de quebrar 22 vezes até os 13 anos de idade. Eu me arrebentava ali, ela gritava e saía correndo para o outro lado. Eu tenho a impressão que ela fazia isso achando que eu ia ficar curado depois que ela gritasse e saísse correndo, mas eu continuava lá estatelado. E tem muita gente que acha que faz isso. Se eu não olhar para o saldo negativo, ele não existe.
Se eu olhar para o compromisso não assumido, ele não existe. Se eu não olhar para o extrato do cartão de crédito, não existe. Dou as costas para o problema e o problema não existe mais. Acabou o problema. Eu não estou vendo, você está vendo? Você está enxergando demais, eu não vejo isso. Não tem sobriedade para entender que, se você está vivendo um momento difícil, você deve realmente enfrentá-lo. Mas não enfrentá-lo de qualquer forma. Enfrentá-lo segundo a luz de Deus, segundo a palavra de Deus. Fugir de um problema ou negá-lo não ajuda e não está de acordo com o caráter de Cristo. Vocês viram Jesus fugir de algum problema algum dia? Está escrito em algum dos sinóticos evangelhos, Jesus fugindo de alguma situação? Vieram pegar Jesus para a crucificação e ir, ó. Não. Nós temos que reconhecer a nossa situação atual, onde nós estamos. E não importa qual triste seja viver esse momento, segundo aquilo que está em 1 Coríntios 16:3, nós devemos ser homens, e eu digo homens, a nós todos, homens e mulheres, homens de coragem. E coragem para enfrentar a dificuldade. Porque ignorar os problemas não os extingue. Lutas financeiras, nós vamos viver. Faz parte. Mas elas não desaparecem se você der as costas. É importante a gente ter sobriedade para olhar o problema de forma fria, clara. E entender o que nos levou a chegar àquele ponto. Até que ponto realmente nós chegamos. A analisar com sobriedade a situação e buscar de Deus uma renovação de comportamento, de visão, para não voltar a viver a mesma dificuldade. Eu não vou mover o sobrenatural de Deus com irresponsabilidade, sabendo que o que eu fiz hoje eu posso repetir amanhã facilmente. E por último, nós temos que ter humildade. A humildade, sabe para quê? Para admitir enganos e para buscar corrigi-los. Humildade para admitir enganos. Sabe por quê? O seu coração, diga a pessoa que está ao seu lado, o seu coração é enganoso. O meu coração é enganoso. E a gente se engana. É bonito, né? A gente não diz que erra. Ficou bacana. A gente se engana, é mais bacana. É um adjetivo. Eu me engano. E já que nós nos enganamos, perdão, eu me enganei. Nós temos que ter humildade para dizer, Deus, eu não estou nessa porque o Senhor permitiu. Eu não estou nessa porque o diabo me roubou. Porque o fulano me tentou. Porque o outro irmão está com um zoião, né? Olho gordo. Na igreja é fat eye, para ficar bonito. Olho gordo. Eu não vou. Tem gente que não dá testemunho que vai dar. O outro tem olho gordo. Eu já ouvi isso, não uma vez, nem duas, nem três. Se eu não tenho humildade para perceber que a situação que eu estou vivendo não é culpa dos outros, do olho gordo de ninguém, nem da punição de Deus, ou da perseguição do diabo, que virou tão poderoso sem ter poder nenhum. O diabo tem poder sobre a sua vida? Tem? Porque senão eu quero orar com você à parte, porque sobre a mim não tem nenhum. Porque sobre a minha vida está o sangue de Cristo. Ele é o meu Senhor. E na posição em que eu me encontro, o diabo não pode me atingir, mesmo que ele queira. A menos que eu desça lá na latitude dele, e aí nós vamos discutir de igual para igual. É você que desce da sua posição, e não ele que sobe a sua, porque ele não pode. E tem gente culpando o diabo, porque não tem humildade para ver que errou, se enganou, se precipitou, agiu de forma impensada, não buscou de fato de Deus qual era o plano bom, agradável e perfeito.
e se enroscou. Muitos de nós temos tido atitudes impróprias e não temos administrado bem as nossas finanças. Gastado dissolutamente. E nós nunca mudamos até que a gente possa, de fato, admitir que eu e você erramos. Eu estou nessa porque eu errei. E Deus, muito obrigado porque eu tenho a oportunidade de reconhecer. E no momento que eu reconheço que eu estou errado, Deus fala, que bom, agora eu posso agir. Porque enquanto você não reconhecer isso, o filho pródigo foi, e ele gastou uma herança maldita, porque herança antecipada é maldição. E o cara pegou uma herança que ele não tinha, o pai está vivo, como é que ele pega algo de um cara que está vivo? Herança de quem está morto, ele matou o pai. Isso é terrível. E ele foi e detonou. Mas quando ele reconheceu que ele errou, ele voltou para o pai e o pai fez o quê? Eu não falei, seu safado, seu pilantra, pegou dinheiro que nem era seu. Foi isso que o pai fez? O pai abriu os braços e falou, vem cá, cara. Sandália nos pés, manto, anel, festa. É assim que Deus vai agir conosco quando nós tivermos o quê? Humildade. Pai, errei, pisei na bola, fui eu. Não tem nada com o diabo, nem com meu irmão, nem com ninguém. Errei e pequei contra ti. Me perdoa. Eu quero agir diferente. Me dá uma oportunidade para eu demonstrar que eu entendi. Eu errei e eu quero acertar. Isso muda todas as coisas. Humildade. Gente, viver dentro desses princípios, eu tenho convicção, e digo por experiência própria, de que através deles, e muitos outros que a palavra de Deus vai levantar no seu coração, podem mudar completamente a sua visão da crise. Aquele sinal de perigo que já acendeu na sua vida lá atrás faz tempo, vai se tornar em tremenda oportunidade. Tremenda oportunidade para você realmente honrar a Deus. Para que as pessoas vejam em você que você é quem é e o que é. Porque há algo em você muito além da sua capacidade pessoal, muito além do seu carisma, muito além da sua sobrenome, muito além de tantas outras coisas. As pessoas têm que olhar para vocês. Tem Deus nessa história, porque esse cara é muito diferente. Tudo que ele faz prospera. Você chega do lado dele e você se sente bem. Ele não é arrogante. Nós temos que honrar a Deus com aquilo que nós fazemos. Porque muitos de nós estão vivendo o contrário da palavra. Provérbios fala algo chocante que eu quero encerrar com vocês para nós orarmos. Que diz que o rico, ele domina sobre o pobre. Porque o que toma emprestado é escravo de quem empresta. E nós fomos chamados a emprestar e não a tomar emprestado. Nós fomos chamados a ajudar o necessitado e não sermos ajudados. O nosso ajudador é Cristo. Se o mundo está vivendo uma crise, aqui dentro nós temos que estar, no mínimo, com as nossas contas em dia. Com comida na mesa, com as nossas casas em ordem. Eu não estou dizendo que ninguém precisa estar aqui trocando de carro a cada 5 minutos ou fazendo coisas maiores. Não que não possa, por favor. Porque o nosso Deus é um Deus de prosperidade. Se você cumprir
os princípios, se você realmente abrir o seu coração para viver a usar a palavra, você vai receber mais coisas do que você possa imaginar. E glória a Deus por isso, e administre bem isso tudo. Mas nós temos que glorificar a Deus, porque o povo de Deus é um povo que vive bem. Onde as finanças não são problema, são solução. Porque o que é para o mundo referência, para nós não significa absolutamente nada. Nada mesmo. Nada de verdade. O meu tio, o ano passado, no final do ano, nós fomos comer uma pizza com ele, é o único irmão vivo do meu pai. E ele me disse na pizza, olha, 2016, ele é um economista, renomado, ele responde pelas finanças do estado de São Paulo há anos, não é político, é funcionário de carreira. O ano de 2015, você torça para que chegue logo dezembro. Eu virei para ele e falei assim, é mesmo? Para mim vai ser uma bênção. Ele olhou para minha cara e falou, débil mental, né? Vai falar com seus filhos que você é economista, que você é meio maluco mesmo. E eu botei na minha cabeça, falei, quer saber? Agora é que eu vou desafiar isso tudo. E vim aqui e ministrei isso no final do ano. Esse ano de 2015, para nós cristãos, vai ser o ano da diferença. E vai ser uma bênção na vida de todo mundo, porque esse é um desafio que eu quero assumir. Vai ser uma bênção, porque nós somos diferentes. Nós nos submetemos a Deus, às leis de Deus, à vontade de Deus, ao plano de Deus, ao sobrenatural de Deus, e não às coisas dos homens. Eu não estou sujeito ao racional e pronto. Eu rejeito a sua indicação, a sua palavra, e se eu precisar de economista, eu tenho 2 em casa, bem formados. E a matemática dele, sabe qual é? Palavra de Deus. Ponto. E eu tenho certeza, se você aplicar essas coisas, Deus vai derramar bênção sem medida. E não para que a gente saia por aí cantando vitória, como quem tripudia sobre os outros, mas porque por nós, em nós e através de nós, outros possam ter a mesma oportunidade. Deus possa ser glorificado por aquilo que nós fazemos, desde a administração das nossas finanças até o nosso comportamento com relação àquilo que Ele nos concede. Amém? Não adianta botar no carro bonito, novo do ano, eu sirvo a Jesus, ou aquelas frases de expressão e sair por aí barbarizando. Se é para fazer isso, não põe nada no carro e continua barbarizando, sei lá. Mas não põe Jesus na conversa. Amém? Nós estamos aqui para que a nossa vida glorifique ao Senhor.